Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar dos charmosos lipídios. Então, mano, velho, te liga, vamos com tudo porque é uma aula maravilhosa. Falar em lipídio é muito interessante porque começa, olha a curiosidade. Tem muitas pessoas que tu fala assim, lipídio, a pessoa fala, ai, gordura é ruim. Gente, se tu associar lipídios a coisa ruim, tá completamente errado. O lipídio é fundamental para os seres vivos, não só para nós, mas inclusive para uma bactéria. Uma bactéria precisa de lipídios. Todos os seres vivos precisam de lipídios. E a gente pensa assim, mas a função de lipídio é gordura, é armazenar energia só e tal, e nem precisava, porque para que isso aí? Daí a gente engorda, pega isso aqui. Não, gente, lipídios têm muitas outras funções, e é sobre isso que a gente vai falar. Primeiro a gente tem que classificar, isso aqui são as características gerais de todos os lipídios. É muito importante, pô, fiquei até sem fôlego, tô ficando velho, tipo, puxa vida. Enfim, olha aqui, gurizada. Vamos falar primeiro das características gerais dos lipídios. Olha só, os lipídios são compostos orgânicos. Então te liga, nós estamos dentro da bioquímica. Na bioquímica existem os compostos orgânicos e os compostos inorgânicos. Inclusive eu tenho aula de introdução à bioquímica, você acessa lá e lá a gente explica detalhadamente quais são eles e tal. Mas quando você está estudando lipídio, você tem que se ligar que dos compostos orgânicos existem os lipídios, as proteínas, as vitaminas, os carboidratos e os ácidos nucleicos. Então são 5 compostos orgânicos. E os inorgânicos são água e sais minerais. Isso tem que estar muito claro. Sempre, pessoal, quando você está estudando para uma prova, antes de você se aprofundar no conteúdo, você tem que ter aquele mapa mental e saber, bom, estou estudando essa parte de um todo. Tranquilo? Ok, então eles são orgânicos também. Perceba que a característica para uma molécula ser considerada lipídio, ela tem que ser insolúvel em água. Veja, os lipídios são insolúveis em água. Isso aqui eu já vou falar. Só que, se eles são insolúveis em água, eles são solúveis em solventes orgânicos. A água, tu sabe, a água é inorgânica no caso. Então ele é solúvel nestes solventes orgânicos. Por exemplo, o éter, a acetona e a benzina. Esses são solventes orgânicos. Agora tu fala assim, tá, mas professor, por que isso? Perceba que os lipídios são apolares. Os solventes orgânicos são também apolares. Enquanto que a água é polar. E aí vem aquela regrinha básica. Semelhante dissolve semelhante. Então perceba, se a água é polar, ela não vai dissolver os lipídios que são apolares. Te ligou? Então vamos de novo. Água é polar. Não dissolve os lipídios porque os lipídios são apolares. E semelhante dissolve semelhante. Se a tua prova, eu duvido muito, mas se a tua prova pedir exemplos de solventes que conseguem se misturar, conseguem dissolver os lipídios, tu dá esses 3 exemplos: éter, acetona e benzina. Tranquilo, já, pessoal? Isso aqui é o geral dos lipídios. Então, assim, recapitulando, tem que saber que os lipídios são apolares e, portanto, eles não conseguem ser dissolvidos em água. Por isso, gente, que se tu pega uma bandeja de água agora aí e joga uma gordurinha ali, você vai ver que a gordura não se mistura na água, porque a água não dissolve essa gordura. Bonito, charmoso e interessante. Agora vamos começar, assim, nas funções gerais dos lipídios. Então nós vamos falar das funções gerais dos lipídios e vamos entrar aqui em cada um dos grupos dos lipídios depois. Vamos lá. Primeira função que você tem que saber. Os lipídios, eles fazem o isolamento térmico. Obviamente, imagina em animais endotérmicos. Vamos pegar os mamíferos, nós. Nós temos uma camada de gordura natural. Essa camada de gordura, uma das funções dela é fazer um isolamento térmico. Aí tu pensa assim, professor, eu já ouvi falar, poxa, eu tô um pouquinho gordinho assim, então as pessoas mais gordinhas não sentem frio. Isso não é bem assim, porque a sensação do frio está sobretudo na pele. Agora, como uma defesa contra um frio mais extremo, no qual os órgãos têm que estar protegidos, a pessoa que tem um tecido adiposo, tem um pouco mais de gordura, ela está mais protegida. Porque esse tecido adiposo,
essa gordura, ela conduz pouco o calor de dentro para fora, obviamente, e consequentemente a pessoa está um pouco mais protegida. Então é uma das funções, isolamento térmico. Em animais que fazem hibernação, né, ou pseudo-hibernação, como é o caso dos ursos, ele também vai ter uma camada de gordura muito grande para proteção e também para o armazenamento de energia, que eu já vou falar para vocês também. Outra função dos lipídios, constituintes da membrana plasmática. MP é a membrana plasmática. Mano, velho, todas as membranas plasmáticas, portanto, todas as células do mundo, seja de uma bactéria ou nossa, ela é formada predominantemente por lipídio, que é um tipo de lipídio, fosfolipídio. Tá? Então, gente, se não fossem os lipídios, não teria membrana plasmática. Se não teria membrana plasmática, não teria célula. Se não teria célula, não teria seres vivos. Isso chega a ser filosofal, né? Escreve aí uma filosofia. Se não houvessem os lipídios, não haveriam seres vivos. Isso é bonito, é arrepiante, a gente chega a se arrepiar de falar nisso aí. E aqui você vê que também tem umas coisinhas amarelinhas. Isso, eu coloquei, é o colesterol. Também é um tipo de lipídio que está na membrana plasmática. Lembrando, você teria que assistir na sala de membrana plasmática para se lembrar que além de fosfolipídios, além de colesterol, tem as proteínas, ok? Que fazem parte dessa bicamada de fosfolipídio. Então é uma função vital, obviamente. Outra, os lipídios, eles têm a função de reserva de energia em plantas e em animais. A gente armazena energia em forma de lipídio. Eu vou falar, claro, depois de cada um dos grupos qual é qual. Mas, gente, olha que interessante. Tu se pergunta assim, mas professor, pelo amor de Deus, por que a gente armazena energia em forma de lipídio? Perceba que o lipídio, ele armazena muito mais energia num espaço muito menor. Te liga aqui, se tu tens isso aqui de lipídio, tá? É equivalente ao dobro de energia que está no açúcar. Portanto, você tem um espaço muito menor para armazenar muito mais energia. 1 grama de lipídio equivale a 2 gramas de carboidrato no quesito energia. Então imagina, se você fosse, imagina uma evolução que tivesse conduzido para outro caminho e lá aquele ser vivo armazenasse energia em forma de açúcar. Ele teria que ter o dobro de armazenamento, porque para armazenar energia em forma de açúcar, tu tem que ter 2 vezes mais espaço do que em forma de lipídio. Então olha que interessante, né? Isso é lindo. Outra função, função hormonal. Os hormônios sexuais, testosterona, progesterona, estrogênio, são hormônios que têm esse caráter lipídico, então são lipídios também. Outra, proteção mecânica, isso pouco a gente fala, mas você sabia que os lipídios, imagina essa camadinha de gordura que a gente tem, ela também tem uma função de proteção mecânica, contra choques mecânicos, por incrível que pareça, é também uma função deles. Tá? E tem outras funções que são específicas em cada um dos grupos que eu vou explicar para vocês, porque a gente vai falar, isso aqui é uma aula completa, gurizada. Aula completa sobre lipídios. Então já vamos puxar o gancho e falar da classificação. Gente, existem esses 5 tipos, esses 5 grupos de lipídios. São eles os glicerídeos, os esteroides, os cerídeos, os fosfolipídios e os carotenoides. Perceba que alguns livros nem incluem carotenoide, porque são lipídios, pigmentos, né, que eles são menos estudados assim a nível de ensino médio. Mas é muito importante, se você está aqui, é porque você quer um estudo aprofundado. Aqui não tem aquele, mas é mais ou menos. Não, a gente vai a fundo no conteúdo necessário para qualquer prova de vestibular, de segunda fase de vestibular, e até mesmo da faculdade. Tem gente que se baseia aqui que é completinho. Então a gente vai falar também dos carotenoides. Tranquilo? Bom, como é que essa aula é organizada agora? Repara que eu peguei o 1, os glicerídeos, e comecei aqui, então a gente vai falar especificamente dos glicerídeos aqui, tá? Depois a gente vai apagando e vamos incluindo outros, falando de cada um deles, e aí sim desmembrando. Então, pessoal, vai anotando aí. Se você não reparar, no início da aula fica baixado aqui um pouquinho, né? Dou aqueles segundinhos. Nesse momento, dá pausa no vídeo, copia tudo, e depois você apenas vai incluindo outras informações durante a aula. Certo? Então pegou o que é geral dos lipídios, as funções gerais dos lipídios, os 5 grupos de lipídios, e agora eu vou falar dos glicerídeos. Mano, velho, falou em glicerídeo, tem que vir um tipo na tua cabeça, que é o triglicerídeo. É o mais famoso e é o que pode cair na tua prova. Então falou glicerídeo, exemplo, triglicerídeo. Olha só, triglicerídeo é porque são 3 moléculas de ácidos graxos, então 1, 2, 3, tri, ligado a um glicerol, que é um álcool. Então olha que doido. Por isso que é um triglicerídeo. 3 ácidos graxos ligados a um álcool. Esse álcool é o glicerol. É importante você saber isso, que quando a gente estudar ceras,
para não confundir, ok? Esse álcool aqui é o glicerol, dos glicerídeos, está falando já o próprio nome. E olha só, pessoal, repara nessa cadeia, que eu vou depois nesse ladinho aqui desmembrar um pouco mais. Tá vendo essa cadeiazinha? Linda, charmosa. Quais são as funções dos glicerídeos? Agora sim, nós estamos falando das funções específicas dos glicerídeos, que são, primeiro, armazenamento de energia. Eu disse para ti, nossa espécie armazena energia a longo prazo para utilizar sabe-se lá quantos, semanas, meses ou anos, em forma de triglicerídeo. Quando a gente pega, vamos lá, biologia é linkar. Biologia é linkar. Quando a gente estuda histologia, vocês provavelmente vão estudar um pouquinho mais para frente, vocês vão estar vendo. É o tecido adiposo. No tecido adiposo existem umas células chamadas de adipócitos. Essas células são especializadas em armazenar a gordura que a gente fala. Essa gordura que fica armazenada nessas células são os triglicerídeos. Então a gente armazena a energia em forma de triglicerídeos, né, dos glicerídeos. Repara que não somente nós, mas as plantas também armazenam energia na forma de triglicerídeos. Isso é lindo, né? Eu fico emocionado literalmente quando eu estudo isso, bioquímica, cara, é um troço tão bonito. Estudar o nosso corpo, fisiologia, bioquímica, histologia, citologia. Vai dizer, é lindo. Agora olha só. Então plantas e animais armazenam. Lembra que eu disse pra ti. Imagina, olha pra tua barriguinha aí. Às vezes tu uma barriguinha de chope, né? Eu tô um pouquinho, um clotinho pra cá, um clotinho pra lá. Todo mundo tem uma gordurinha assim. Aí tu olha assim e fala, cara, faz reflexão. Ainda bem que eu estou armazenando lipídio. Porque se eu tivesse que armazenar em forma de açúcar, para ter a mesma energia armazenada, eu precisaria do dobro de espaço. Aí a barriguinha ia ser maior ainda. Por isso que é interessante a gente armazenar em forma de lipídio. E lembra, olha um troço. Quando vê, tu chegou lá, eu tinha 10 anos de idade, professor. Comi feito um condenado, engordei bastante e nunca mais emagreci. Hoje eu tenho 20 anos, continuo meio gordinho assim e tal. Repara que a gordura, os glicerídeos, os triglicerídeos que você armazenou com 10 anos, podem ser os mesmos que estão agora dentro das tuas células. Tu só vai utilizar eles, que lindo, né? Quando a gente emagrece, a gente precisa de energia, aí tu utiliza. Ou seja, tu vai utilizar uma energia que tu armazenou, sabe, sei lá, 5 ou 10 anos atrás. Isso são as coisas filosóficas que a gente consegue encontrar dentro da biologia. Outra coisa, isolamento térmico, eu já falei para vocês. Te liga aqui, esses dois aqui, ó. Se você pegar um urso polar, um urso que faz hibernação, tá? Pega um urso que faz hibernação. Na verdade, eu vou te dar um bizu aqui. O urso, ele faz pseudo-hibernação. Porque ele não chega a ser uma hibernação verdadeira. Que animais que fazem hibernação verdadeira, os batimentos cardíacos vão a quase que 5 por minuto. É um troço absurdo. Ursos fazem um tipo de hibernação, a gente chama dentro da biologia de pseudo-hibernação. Mas supondo que seja, tá? Eles ficam lá meses. Então eles têm que armazenar o máximo de energia para ganhar tecido adiposo, para armazenar triglicerídeos. Com isso, eles têm uma baita reserva de energia e um isolamento térmico bem robusto. Então eles conseguem ficar meses sem se alimentar, só que eles sobrevivem, porque eles estão quentinhos e porque eles têm energia armazenada. Que legal, né? Outra coisa, proteção mecânica, como eu falei para vocês, a proteção mecânica contra choques. Então se você tem uma gordurinha aqui, ela protege. Tu dá uma ossada, uma quadrilzada assim na mesa, já dói, né? E ainda mais que tem aquela gordurinha, imagina se não tivesse a gordurinha, ia doer horrores. Mas é isso, pessoal. Agora, desse lado aqui, eu vou continuar falando dos glicerídeos, porque existem dois tipos, os óleos e as gorduras, basicamente. Então a gente vai diferenciar quais são os tipos de triglicerídeos que existem. Gordura saturada, insaturada, tudo isso. Bom, obviamente, você como é muito organizado, está copiando direitinho tudo isso aí. Ok? Copiou tudo, pá. Agora eu vou apagar, né? Vou me abaixar, você copia de novo e a gente segue, né, deste conteúdo, continuamos desse lado aqui. Então fica ligado que o quadro vai mudar. Então vamos dar sequência à nossa aula. Agora continuamos a falar dos glicerídeos, que são os triglicerídeos, lembre-se disso. Então é uma continuação. Te liga que os triglicerídeos, eles podem ser chamados de óleos e gorduras. Perceba que existe uma diferença. De maneira geral, os óleos têm origem vegetal, são líquidos em temperatura ambiente, e aqui cabe uma ideia interessante, porque assim, temperatura ambiente de qual ambiente? Bom, vamos imaginar uma temperatura média no Brasil. O óleo na temperatura média do Brasil, ele é líquido.
Se fosse lá em uma região muito fria, o frio ia deixar ele sólido. Mas no geral, nessa temperatura ambiente que a gente está acostumado, os óleos eles são líquidos. E as cadeias dos ácidos graxos são insaturadas. Já vou falar sobre isso. E depois tem as gorduras. As gorduras são de origem animal, elas são sólidas à temperatura ambiente do Brasil. E as cadeias, as ligações entre os carbonos dos ácidos graxos são saturadas. Agora vai o bizu. Veja, se são saturadas, significa que só existem ligações simples entre dois carbonos. Enquanto que as insaturadas, existem ligações duplas entre alguns carbonos dessa cadeia. E como tem uma ligação dupla, em vez dela ser bem retinha, quando tem ligação dupla, os ácidos graxos dão aquela entortada assim, entorta assim, e fica todo estribufado como está isso aqui. E nesse caso eles são insaturados. Perceba que as cadeias, os ácidos graxos estão mais distantes uns dos outros, enquanto que o saturado, eles estão bem juntinho. Perceba que os óleos, né, você ingerir um óleo que é de origem vegetal, ele é melhor do que você ingerir a gordura, que é pior. Isso tem uma lógica. Veja, quando a gordura é saturada, pensa, elas são muito juntinhas. Então o teu corpo tem uma capacidade menor, ele tem que ter mais trabalho para conseguir quebrar essa gordura, porque elas são muito juntinhas. Enquanto que a insaturada, por ser todo meio torto assim, meio distante um do outro, teu corpo tem uma facilidade maior de digerir, de quebrar, de eliminar essa gordura. Grava isso. Por isso quando a gente fala, pô, um azeitezinho de oliva, né, um extra virgem e tal, isso aqui é muito bizu, por quê? Porque esse faz melhor. Uma vez só, vocês vão estudar aqui logo o colesterol, tá? Os esteroides, que o principal é o colesterol. Tem uma doença chamada aterosclerose e 2 tipos de colesterol, só grava que eu já vou falar sobre isso. Perceba que você ingerir um azeite de oliva, que é um óleo extra virgem, bonitinho ali, vai estimular você a produzir o colesterol bom, que eu já vou falar sobre isso. Então olha o link entre as gorduras aqui, tá? Entre os lipídios, tá? Então aqui, os óleos são melhores que as gorduras. Aí, isso é interessante, olha só, gente. Eu falei para vocês que aqui tem ligação dupla, e por isso que entorta. Então, imagina, aqui tem uma ligação dupla, por isso que deu uma entortadinha para lá. Aqui, será, vai ter uma ligação dupla também, aqui vai ter uma ligação dupla. E por isso é insaturado. Agora tem um bizu. Tá, professor, tá, como é que isso pode ser cobrado? Existe o que a gente chama de, das gorduras hidrogenadas, também conhecidas por gorduras trans. Perceba que se você pegar um triglicerídeo insaturado, um óleo, e passar num processo industrial que é chamado de hidrogenação, né? Você coloca hidrogênios nessas ligações, tornando elas saturadas. Como assim, professor? Tu imagina, aqui tem ligação dupla entre 2 carbonos, como eu falei para vocês. Isso porque está faltando hidrogênio. Se você incluir um hidrogênio aqui, por exemplo, essa ligação não vai ser com carbono, vai ser com hidrogênio. Consequentemente, tu vai transformar essa gordura em uma gordura saturada. E embora ela seja de origem vegetal, ela vai ser sólida e saturada. E aí é um problema, porque você pega uma gordura que seria melhor e transforma ela numa que seria pior. Isso é comum em algumas margarinas. Você faz esse processo, por isso já parou para pensar, margarina é de origem vegetal. Yes, sim, claro que é. Só que ela é sólida, tu tira da geladeira, ela continua durinha. Por quê? Sofreu esse processo de hidrogenação. Tá? Então a gordura é hidrogenada ou gordura trans. Você inclui hidrogênios nessas ligações, tornando ela, que era insaturada, tornando ela saturada e, lógico, ela vai ficar sólida. Então isso é um bizu, é um processo que pode acontecer, porque o vestibular pode ir lá, na malícia, ele chegar e falar, mas uma gordura de origem vegetal ficou sólida depois de passar por um procedimento. Que procedimento é esse? Incorporação de hidrogênio, hidrogenação ou gorduras trans. Aí tem um bizu também. Gente, nós estamos falando dos ácidos graxos. Isso aqui são os ácidos graxos, lembram, né? A gente produz vários deles e tudo mais. Só que existem alguns ácidos graxos que são essenciais. Perceba que a gente, quando fala na biologia essencial, para tu gravar, é que a gente não produz. Então é essencial a gente ingeri-los para que a gente se torne mais saudáveis. Alguns peixes de água salgada, peixes de águas frias, eles têm o que a gente chama de ômega 3 e ômega 6. Esses ômegas aqui, eles são muito importantes para a nossa saúde, uma vez que a gente não produz, e são ácidos graxos
essenciais, são importantíssimos para diversas funções no nosso corpo. E claro, não somente esses peixes, mas por exemplo nós, algumas sementes e tal que a gente come vem também com o ômega 3 e o ômega 6. Mas a Bizu também falou em ômega 3 e ômega 6 são ácidos graxos, tá? Que são essenciais. Tá, gente? Então aqui a gente passa pelos glicerídeos. O que tem gravado de glicerídeo é que o glicerídeo são os triglicerídeos, né? 3 ácidos graxos ligados ao glicerol. E que existem os óleos, que são insaturados, e as gorduras, que são saturadas. Facinho assim. Aí tu tem que gravar por que esse aqui é pior do que esse. Eles são muito juntinhos, é difícil quebrar. Esse aqui já são insaturados, tem ligações duplas, tá? Agora apagando aqui, voltando. Ligações duplas entre os carbonos, e por isso que entorta. E esse aqui é melhor justamente porque vai estimular a produção do colesterol bom. Falando nisso, vamos agora para 2, os esteroides. Falou em esteroide, o exemplo que tem que vir na tua cabeça é o colesterol, tá? Tem os outros que eu vou falar no final ali para vocês. Mas tem que vir colesterol para você. Aí tu sabe assim, professor, eu já ouvi falar que tem colesterol bom e tem colesterol ruim. Sim, mais ou menos isso, eu vou explicar. Primeiro vamos falar das funções do colesterol. O colesterol é muito importante, a gente produz ele, nosso fígado, e esse colesterol tem que ser carregado até a nossa membrana plasmática. Lembra que a membrana plasmática, eu já desenhei, mas vou desenhar de novo aqui, é uma bicamada de fosfolipídio, ó, vou fazer bem chumbrega aqui só para... tá. E nessa membrana plasmática, além de proteínas, também tem os colesterols é brabo, o colesterol aqui. Esse colesterol, ele dá fluidez para a membrana plasmática. Então, ó, falou em colesterol, ele está presente, ele constitui a membrana plasmática. E qual é a função dele dentro da membrana plasmática? Regular a fluidez. Lembra, a membrana plasmática faz um movimento charmoso. Se não tivesse colesterol ali, ela ia se desmanchar. Então ela fala, pô, vamos se mexer, mas não tanto aí, vamos dar uma segurada. É fundamental também. Ok? Também ele é precursor de vitamina D, e precursor de sais biliares. Olha que interessante. Vamos puxar lá o sistema digestório, falando do nosso fígado, existe a bile. Né? A bile é uma substância que a gente produz que tem os sais biliares, que é armazenado na vesícula biliar, que quando passa a gordura por aqui, ela fica armazenada. Quando tem gordura, a gente elimina ela para emulsificar, para deixar ela mais fácil para ser digerida, essa gordura. Veja que interessante. Se você acha que colesterol é só ruim, está bem errado. Olha a função deles, eles são fundamentais também para a vida, para os seres vivos. E aí que eu falei, tem colesterol bom e tem colesterol ruim. Te liga no bizu. Existe o LDL e o HDL. Na verdade, LDL e HDL são lipoproteínas, porque são lipídios, são colesteróis associados a proteínas. Por isso que é lipoproteína de baixa densidade. Lipoprotein, low density lipoprotein. Viu só em meu inglês? E aqui é high density lipoprotein, ou seja, lipoproteína de alta densidade. E aqui é lipoproteína de baixa densidade. Por ter baixa densidade é ruim. Já vou explicar por quê. E aqui por ter alta densidade é boa, é muito bom. Olha o exemplo, imagina que isso aqui é a tua artéria do coração. E você tá com muito LDL e pouco HDL. Isso está ruim. Tu tens muito colesterol ruim e tu tem pouco colesterol bom. O que vai acontecer? Esse colesterol ruim, enquanto que ele está carregando, porque ele está carregando o colesterol para as nossas células, para a membrana plasmática, ele está carregando. Só que por ter baixa densidade, de vez em quando ele dá aquele deposita o colesterol nas nossas artérias e começa a entupir. Se acontecer esse entupimento, é uma condição chamada de aterosclerose. Pode entupir as tuas artérias, causar infarto, ter problemas gravíssimos, ok? Só que por sua vez, olha que bonito, vem o HDL, que é o colesterol de grande densidade, aquele colesterol bom, e tá passando ali e fala, pô, mas tem colesterol aqui, vamos carregar ele, pega e leva embora. Então ele desentope ou impede que entupa as nossas artérias. Grave isso. LDL, ruim. HDL, bom. Lembre-se, qual é a relação? Os óleos, as gorduras insaturadas, sobretudo o azeite de oliva extra virgem, ele induz, ele estimula que nós produzimos, para que a gente produza mais HDL, colesterol bom. Né? Na verdade, a lipoproteína que está carregando colesterol bom. Isso é bizu, gente. Então, ó, claro, não adianta. Ah, mas professor, então agora eu vou tomar 1 litro de óleo por dia. Tu vai engordar e ter outros problemas. Não, não faça isso. Mas um pouquinho todo dia é muito importante que você
a de que você biba, né? Põe ali na saladinha bonitinho, para que você não tenha esse problema de acúmulo de colesterol. Lembrando, acúmulo de colesterol nas artérias é chamado de aterosclerose. Tranquilo? Fácil, né, gente? Fácil. É bonito esse conteúdo. Agora tem alguns, digamos, esteroides que são derivados do colesterol. Tá? Eles são derivados, eles surgem a partir do colesterol. Veja, que são os esteroides anabolizantes, primeiro. Os esteroides anabolizantes são artificiais. Imagina que você quer virar bodybuilder. Esse ano eu quero virar bodybuilder mesmo. Aí eu vou chegar lá, em vez de ter uma alimentação boa, fazer exercício bem regularzinho, eu vou fazer um atalho e vou injetar hormônios, né? Esteroides anabolizantes. Pô, vou crescer, vou ficar muito mais forte, porque eu estou injetando diretamente aqui testosterona, nosso corpo vai interpretar, opa, vamos lá, tem que produzir mais musculatura e tal. E aí eu vou ficar forte rapidamente. Mas em contrapartida, o nosso cérebro vai interpretar o seguinte, poxa, para aí. O teu corpo já está cheio de testosterona, cara. Para de produzir. Se a gente para de produzir a testosterona, qual é o órgão masculino que produz testosterona? Sobretudo os testículos. Então teus testículos vão parar de produzir testosterona e eles vão atrofiar, vão ficar bem pequenininho, porque tu não tem mais que produzir, uma vez que teu corpo já está cheio. Efeito colateral. Sem contar que pode destruir o fígado e ter problemas cardíacos. Na mulher, chega, não, mas parei, a mulher não tem testículo, então vai ser tranquilo, eu vou tomar esteroide anabolizante, não vai me dar nada. Pode dar também problemas cardíacos, problemas de fígado, problemas de rins. E uma mulher que tomar demais os esteroides anabolizantes, ela vai ficar com os caracteres sexuais secundários masculinos. Pode engrossar a voz, pode pegar um pouquinho de barba, a barba engrossar, uma espinha nas costas, realmente vai ficar um bodybuilder, vai ficar forte mesmo. Só que os efeitos colaterais são muito piores do que os efeitos. Aí tu fala assim, mas professor, tudo bem, mas então por que existe isso aqui? Isso é importante, gente. Existem pessoas, sobretudo depois de uma idade, que os níveis de testosterona baixam, em homens, por exemplo, baixam, abaixo do normal. Aí o médico, ele vai examinar, vai ver e vai te receitar uma dosagem mínima de esteroides anabolizantes para que você tenha essa reposição hormonal que é comum. Só que daí não faz mal porque é controlado, não é em taxas absurdamente altas. Aí faz bem. Tranquilo? Então, muito cuidado com isso. Quem pensa em entrar nessa aqui, não faça, gente. Os benefícios não valem a pena. Tu quer ser bodybuilder? Tá? Pô, faz uma alimentação saudável. Compra um whey, né? Come proteínas, mas não entra nessa porcaria sem consultar um médico. Claro, se você tem determinada idade, ele pode consultar. E tem outros esteroides que são derivados do colesterol, que são os hormônios sexuais, estrógeno e progesterona e a testosterona. São hormônios sexuais derivados dos esteroides, né? Derivados, na verdade, do colesterol. Então eles estão aqui, são lipídios também. Lembrando, estrógeno e progesterona, os hormônios sexuais femininos, testosterona masculino. Mas a mulher, por exemplo, também produz a testosterona. Mas não tem testículo. Nas glândulas suprarrenais. Em cima dos rins tem uma glândula em cada rim ali, que produz testosterona. Mas a testosterona da mulher é muito mais baixa que a do homem. Tranquilo, né, gente? Aqui tá favorável, tá tranquilo. Agora eu vou apagar aqui e acho que mais um quadro a gente detona essa aula, uma aula completinha sobre lipídios. Então fica ligado que eu vou abaixar aqui e o quadro vai mudar. Vamos para a terceira e última parte da aula de lipídios, falando dos fosfolipídios. Então agora já é o terceiro tipo de lipídio que a gente está falando. E os fosfolipídios, gente, isso aqui é bizu, porque você tem que entender como funciona essa molécula, inclusive para quando você estiver estudando citologia, membrana plasmática. É a base da membrana plasmática, são os fosfolipídios. Se não houvesse fosfolipídio, não existiriam as membranas plasmáticas. Então olha só, ele tem duas porções, uma cabeça e uma cauda. A cabeça é um fosfato mais um glicerol. Isso é a cabeça. E a cauda, nesse caso, são dois ácidos graxos. Aquele mesmo que a gente estudou nos triglicerídeos. Agora te liga, perceba. A cabeça é polar e a cauda é apolar. Olha o bizu agora. Cabeça é polar. Se ela é polar, ela é hidrofílica. A cabeça tem afinidade com a água, enquanto que a cauda é hidrofóbica, tem fobia de água, tem medo de água. É por isso que esses fosfolipídios
formam a bicamada de fosfolipídio. Essa aqui é a função, pessoal. Qual é a função? Formar a bicamada da membrana plasmática das células, de todas elas. Seja de uma bactéria, de um fungo, de um protozoário, de uma planta ou de um animal. Agora aqui imagina que tem uma célula e eu ampliei um pouquinho da membrana plasmática. Veja que as caudas ficam para dentro e as cabeças, a cabeça dos fosfolipídios ficam para fora. Por quê? A cabeça gosta de água, então ela fica para fora em contato com a água, enquanto que a cauda, ela fica para dentro. Te liga, olha no bizu. Por quê? Porque aqui dentro não tem água. Gente, olha que sacada, que coisa inteligente. Então imagina que a minha mão é um fosfolipídio. Se eu jogo um fosfolipídio, por exemplo, num copo de água, o que ele vai fazer? A cauda vai sempre tentando fugir da água. Ela só vai conseguir literalmente fugir da água quando ela encontra uma outra molécula de fosfolipídio e faz assim, ó. Opa, estamos isolados da água agora. Enquanto que as cabeças estão em contato com a água, as caudas não estão em contato com a água. Por isso que a membrana plasmática de todas as células tem essa característica. É muito bizu. Tá? Lembra que aqui ainda teria o colesterol, tem as proteínas que fazem o transporte, mas isso a gente estuda depois em citologia também. Entendeu, pessoal? Entendeu qual é a grande sacada dessas moléculas? Você tem que entender isso para conseguir enxergar o amplo da função, da importância desse lipídio charmoso que são os fosfolipídios. Agora olha o bizu aqui, sempre a gente dá um bizu que é como os vestibulares podem cobrar. E o detergente? Porque tu já parou para pensar, né? Se tu pega e faz uma baita fritura na panela. Aí depois você tenta lavar essa panela utilizando apenas água. Não consegue, parece que tu só espalha a gordura, né? Aí você usa o quê? O detergente. O detergente, a molécula do detergente tem a mesma característica que um fosfolipídio, só que só uma perninha, só um ácido graxo. Portanto, ela tem uma porção que tem fobia da água e uma porção que gosta da água. Ora, essa porção aqui, que é apolar, ela dissolve as outras gorduras, enquanto que essa parte aqui, ela se mistura, né, melhor falar do que dissolver, ela se mistura com a parte da água. Então imagina, o detergente, enquanto que ele passa aqui limpando a gordura, ele também tem afinidade com a água. Então é uma limpeza muito eficiente. Para limpar gordura, tem que ser com esse tipo de molécula, com detergente. A água, tu não consegue, porque a água não se mistura, não dissolve a gordura. Lembre-se, semelhante dissolve semelhante. E uma curiosidade sobre o detergente, que é uma molécula muito parecida com o fosfolipídio, é o formar bolhas de sabão. Tu já deve ter feito, né? Você pega, põe detergente no potinho e sopra e forma aquelas bolhas. O que são aquelas bolhas? Veja, por esta molécula ter a mesma característica dos fosfolipídios, elas ficam agora com as cabecinhas para dentro. Por quê? Isso é uma bola de sabão. Existe uma película de água envolvendo toda essa bola. E tanto por fora quanto por dentro existem essas moléculas aqui de detergente, no qual aprisionam a água por toda a circunferência dessa esfera e, consequentemente, ela fica voando, porque é muito leve. No momento que tu coloca o dedo ali, você desfaz essa ligação e todo o detergente, aquela água que ali está, ela cai. Tu até sente às vezes na pele assim, caindo, como se fosse um carinho aveludado. Gente, a próxima vez que você for fazer bolinha de sabão, pensa nisso, tá? Você consegue fazer bolha de sabão porque o detergente aprisiona a água por toda essa superfície da esfera. E tem as moléculas de detergente aqui, que parece um fosfolipídio, com outra desse lado, aprisionando a água. Beleza? Ficou claro, né? Isso então é o bizu dessas moléculas. Aí tem o próximo, o quarto, são os cerídeos. Gente, os cerídeos são lipídios extremamente hidrofóbicos. Eles têm muita fobia da água. Porque, olha só, ele tem o álcool, só que o álcool dos cerídeos é diferente do que o álcool dos triglicerídeos, ou seja, não é um glicerol. E esse álcool é ligado de uma até 16 ácidos nucleicos. Lembra que o triglicerídeo são 3 ácidos nucleicos. Aqui podem ser até 16. Então eles têm uma repulsa muito grande pela água. São extremamente hidrofóbicos. Né? Tem essa fobia por água. E por isso a gente vai para as funções. Gente, folhas das plantas, eles têm essa camada de cerídeo envolvendo. E com isso ocorre
que essas plantas, essas folhas não perdem água. Porque imagina, toma água, tu tá dentro da folha, tu tenta sair, mas tem uma camada de cera lá, tu fala, opa, não dá para passar por aqui, é impossível. E tu não consegue passar por ali em hipótese alguma. Então, evita que as folhas, ou seja, evita a perda de água nas folhas. Isso é muito importante para as plantas não morrerem desidratadas. Imagina se fosse fácil, a água evaporaria muito fácil ali e teria um grande problema. Então não. Outra coisa, já deve ter visto uma ave, um pato lá tá nadando e tu vê que aquele pato ali, tu vê, cara, como é que não encharca as penas desses patos, dessas aves que ficam na água? É porque eles têm uma glândula que produz um tipo de cera e essa cera ela banha as penas. Consequentemente, eles vão conseguir nadar muito bem e não se encharcar mesmo no frio. Outra função, proteção. Tanto o cerume, aquela cera do ouvido, sabe? Que a gente com muito cuidado, às vezes empurra com cotonete, o ouvido fica entupidão, né? Mas tanto esse cerume quanto na própria pele a gente produz essa cera. E ela protege contra a invasão de micro-organismos. Então é muito importante também para a nossa proteção. Tá? E a cera das abelhas. Fala, pô, a abelha produz cera, claro. A cera é a base para que elas fabriquem as suas colmeias. Então sim, olha a quantidade de função que tem esses cerídeos aqui. Tá? É um das que a gente está falando. Nas próprias frutas, ou pseudo-frutos também, tipo a maçã, tu olha, às vezes ela está brilhandinho ali, porque tem essa camada de cerídeo envolvendo ela também. E por fim tem os carotenoides, que muitos livros, como eu disse para vocês, às vezes nem explica carotenoide, tá? Mas aqui é muito importante a gente falar. Os carotenoides, eles são lipídios que têm pigmentos, então eles são pigmentos, principalmente presentes em vegetais e em algas. Agora te liga, existem duas grandes lá, a Nala tá aqui tocando terror, vem cara, dá um up pessoal e para de incomodar, Nala, tu não tem mais idade para estar incomodando, tu sabe bem disso, não é verdade? Tu tá aqui chutando os dias, tá puxando os tecidos, daqui a pouco tu apaga a luz, não é nada? Então vamos parar? Vamos, né? Deita lá. Aí. Então, gente, tem dois grandes grupos, que são os carotenos e as xantófilas, ou xantofilas. E esses dois, os carotenos são hidrocarbonetos, ou seja, só tem carbonos e hidrogênios. Aqui nas xantofilas, tem, além dos carbonos e hidrogênios, você encontra em oxigênio. Mas nesse ponto a gente não entra, que é específico lá na química. Tá, então aqui, beleza. Qual é a função dos carotenoides, que são esses pigmentos encontrados, por exemplo, em cenoura, em tomate, em melancia, em alguns tipos de camarão, né? Eles são encontrados ali. E a Nala não para. Nala, tá incomodando, Nala. Me dá esses giz aqui. Viu, né? Eu tô aqui dando aula e tu não para. E ainda vem... Olha só, cara. Poxa, tá no final da aula e tu não para de incomodar, Nala. Né? Tanto que vai dar aula no colinho? Tá, no colinho. Não, no colinho não. Já. Vai lá dormir, vai. Beleza. Aí vamos lá. Quais são as funções dos carotenoides? Principalmente, ó, ela é a matéria-prima para a vitamina A. Então a gente ingerir esses alimentos que tem os carotenoides, nós estamos dando a matéria-prima para o nosso corpo produzir a vitamina A. E a vitamina A, você se lembra lá da nossa aula de vitaminas, compostos orgânicos também, são extremamente importantes para a nossa visão. Então nós temos que ingerir os carotenoides para ter uma produção adequada de vitamina A e, consequentemente, ter uma visão saudável. Outra função, fotossíntese. Nas plantas que ali estão fazendo fotossíntese, os carotenoides, eles protegem a clorofila. Elas estão ali, claro, não tem um papel principal, ele faz a fotossíntese, carotenoides, não. Mas eles protegem a clorofila, possibilitando a eficiência da fotossíntese. Então está presente, é importante também. E por fim, os carotenoides, Nala. Tu achou outro giz aí, Nala? Achou outro giz? Fica parado aí. Ai, que barbaridade. E eles também, gente, os carotenoides, eles são antioxidantes. Então ele tem um papel importante no nosso corpo, no nosso metabolismo, para tudo. Por isso que a gente deve comer alimento, variação. Lembre, sempre quando a gente está estudando bioquímica, nós devemos nos lembrar que uma alimentação boa não é uma quantidade de alimentos grande, e sim uma variedade de alimentos grandes. Existe essa grande diferença. Não adianta, agora eu vou querer muito carotenoide, vou comer 15 kg de cenoura por semana. Não tem porquê, você vai eliminar pela urina tudo isso. É o equilíbrio. Quando a gente estuda os compostos orgânicos e inorgânicos, a gente percebe isso. Porque os lipídios, gente, tu pode falar, ele faz mal. Ele faz mal em excesso, mas tudo no nosso corpo faz mal em excesso. Porém, eles são extremamente importantes para a vida. Você acabou de ver aqui as diversas funções que cada um deles tem para o nosso corpo. Gente,
Aí tu vai te perguntar que isso aqui também são todas reflexões que podem cair em questões de prova, de vestibular, de Enem. Tu já parou para pensar por que é tão gostoso comer um lanche gorduroso, cheio de triglicerídeos ali? Por que é? Ora, vamos pensar na nossa evolução. Antigamente, há muito tempo atrás, os nossos ancestrais eles não tinham alimento à vontade. Então o nosso corpo, naquela época, né, essa seleção natural favorecia aqueles que conseguiam armazenar a maior quantidade de energia no tempo necessário, porque você vai comer muito, vai engordar naquele período, só que naquela época você passava talvez uma semana, duas sem comer. E se você não tivesse uma gordura armazenada, uma energia armazenada em forma de gordura, você não sobreviveria. Ocorre que hoje o nosso corpo continua com o pensamento primitivo de vários anos atrás, de milhares de anos atrás, só que a nossa sociedade está numa situação na qual, né, embora a gente saiba que existe a fome porque o alimento é mal distribuído, nós estamos numa situação que conseguimos comida facilmente. A pessoa vai lá e compra. E aí nosso corpo fala, não, vamos comer o máximo possível, porque ele ainda não se liga, evolutivamente pensando, ele não se liga que a gente vai comer de novo daqui a 3 horas, daqui a 5 horas. E aí tu vai ter fome, tu armazenou tudo e vai comer demais, demais, demais. E aí que ocorre o problema da obesidade que a gente tem cada vez mais no mundo, né? Enquanto isso é uma coisa gravíssima, né? Enquanto que existem países no qual existe alimento em abundância, outros países têm pouquíssimo alimento. O problema, neste caso, é político, é de distribuição, é de ganância, é de riquezas e não de falta de alimento, porque tem muito alimento indo fora, o suficiente para alimentar todas as pessoas que passam fome no mundo. Então são só reflexões que a gente faz aqui. Eu quero também falar, gente, o curso também de estética, que seguido está assistindo as nossas aulas aqui de bioquímica, e eu estou devendo, né, falar, porque às vezes a gente fala de um curso, de outro, e passa, sempre se esquece de um, né, esquece de citar um curso. Então esse aqui, finalzinho da aula, é especial para quem faz aí a estética, está estudando a parte da bioquímica. Mas também mando meu abraço para todos os estudantes, seja ele de graduação, seja ele de pós-graduação, do ensino médio ou até mesmo do ensino fundamental. Agora, se você é do ensino fundamental e está assistindo essa aula, porque você está com sangue nos olhos, isso aqui é muito mais aprofundado que o ensino fundamental. Digamos que esse nível é um ensino médio aprofundado, ok? Então é isso, pessoal, eu não quero me estender demais. Aula completinha sobre lipídios, aula renovada, tá toda caprichada aí para vocês destruírem e arrebentarem e seguirem em frente no sonho que vocês têm. Nós, professores, podemos colaborar com tudo aquilo que a gente estudou. A gente dá para vocês esse conhecimento que nos foi estudado, digamos assim, né? Que a gente tanto estudou. Então chegou o momento de você utilizar isso para o seu crescimento, seja para passar numa prova de Enem, de vestibular, de ensino médio, ou seja, para o teu conhecimento geral, porque o conhecimento, pessoal, é aquilo que nunca vão te roubar. Podem te roubar os bens materiais, podem te roubar qualquer coisa, mas jamais vão te roubar aquilo que você conhece. E quanto mais conhecimento você tem, maior é a sua capacidade de conhecer o mundo. E quando a gente estuda biologia, a gente conhece o mundo, a gente conhece os seres vivos. Então quero agradecer a todo mundo que está aqui presente. Não se esqueçam, se você quiser acompanhar toda a biologia, com resumo, com simulados, com apostila, com monitoria, tudo completinho, você pode acessar a minha plataforma, né? Tá aqui tudo na descrição, aqui o link para a plataforma, tá o link para as redes sociais, no Instagram, no Facebook. Então vamos lá. E se você não for inscrito no canal, dá aquela força, né? A gente faz uma aulinha caprichada e pede a sua inscrição para que o nosso canal possa cada vez mais crescer. Um grande beijo, um grande abraço e até mais.